Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, do SESC, da Donum Saúde Integrada, da Clínica Xavier, da Nova Imagem, do Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos e agora também da Fernanda Boyren Clinic e do Sunday Village Care. Hoje, o nosso assunto é a saúde intestinal e a sua fundamental importância na nossa qualidade de vida. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Dr. Lucas Zambiasi, médico gastroenterologista, e também a Raíssa Barbosa Lucchesi, nutricionista. Sejam muito bem-vindos! Olá, Aline, obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Vamos ter muito assunto aí para debater, que saúde intestinal é um tema muito interessante, assim, todo trato digestivo, muita coisa aí para a gente conversar. Tem muito assunto, né? Muita dúvida, deve aparecer bastante coisa para vocês. Raíssa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Aline. É um assunto bem amplo, né? Tanto para o Lucas quanto para mim, né? A nossa área se integra e vamos para dentro, vamos participar. Vamos lá, muito bem. Doutor Lucas, dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro. Isso é verdade e por quê? Então, Aline, essa informação é bem interessante, né? Então, de que o nosso intestino seria o segundo cérebro, né? E ela se dá pelo fato de que, ao longo do trato digestivo, especialmente a nível intestinal, a gente encontra uma quantidade muito significativa de gânglios e terminações nervosas, né? Que nós, dentro da medicina, da gastroenterologia, a gente conhece como o sistema nervoso entérico. E o interessante é que esse sistema nervoso entérico, ele responde a diversas substâncias, né? Dentre elas, os neurotransmissores. Então, isso explica o fato de que muitas vezes, assim, oscilações nos níveis dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, podem sinalizar para o intestino e promover alterações locais, né? Então, às vezes, os transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, até mesmo o estresse do dia a dia, acaba se manifestando como sintomas digestivos, né? Por esse fato desse sistema nervoso entérico ser tão abundante e tão significativo. Então, isso explica a relação a relação que tem da saúde intestinal com as questões mentais e psicológicas. É por essa razão. Com certeza, tem um elo de ligação muito grande, né? Porque toda vez que a gente faz alguma alteração, então, de neurotransmissores, né, que tem algum transtorno mental, isso pode provocar, como o sistema, como o trato digestivo, especialmente o intestino, tem um plexo nervoso muito significativo, isso pode levar a alterações de fluxo sanguíneo local, alterações da motilidade do intestino, né, alterações até mesmo da imunidade e da microbiota, né. O que é a motilidade do intestino? A motilidade seria o peristaltismo do intestino. Então, toda vez que o intestino aumentar a motilidade, a gente pode ter alguma alteração de hábito intestinal, ou toda vez que o intestino diminuir a motilidade, a gente pode também ter alterações de hábito intestinal, ter dor, alterar a questão da microbiota, né? Então, a gente tem uma interligação muito grande, né? Microbiota é um termo que a gente ouve muito. Muito. O que vem a ser a microbiota? Então, a microbiota intestinal, ela fala a favor, assim, de todas as bactérias, todos os micro-organismos que a gente tem ao longo do intestino, né? E eles se encontram principalmente no intestino grosso, né? Que é o local onde a gente encontra a maior parte da microbiota. E a microbiota tem várias funções, né, para o trato digestivo.
Então, e tá muito relacionado com a alimentação, né? Então, essa questão a nutricionista aqui para conversar conosco também, de a gente ter uma alimentação saudável, né? Evitar o excesso de produtos industrializados, ultraprocessados, isso tudo conserva, melhora a microbiota, e a microbiota estando em simbiose, estando em boa sintonia com o corpo, o trato digestivo acaba funcionando melhor. Funciona melhor. Raíssa, já vamos jogar a bola para ti agora. Qual é o papel da nossa alimentação aí nesse contexto? A nossa alimentação é basicamente aquela frase: a gente é o que a gente come, né? Então, a alimentação é importantíssima na saúde intestinal, da microbiota intestinal. Começando pela ingestão hídrica também, que é um importante passo para a gente, né? A ingestão de fibras, né? Que está acompanhado da ingestão hídrica, ambas andam juntas, né? Os próprios alimentos fermentados que contêm as bactérias, né? Que são os chamados alimentos probióticos também, né? Os alimentos pré-bióticos, que são as fibras também, que elas dão substratos para as nossas bactérias ali no intestino, né? Elas servem como fonte de substrato, né? Os pré-bióticos, que são as fibras. A parte dos alimentos anti-inflamatórios também, ajudando nas doenças intestinais. Todo o conjunto de alimentação mais in natura, menos ultraprocessados também, né? Ajuda tanto na parte anti-inflamatória, né, do intestino, como em alguns processos inflamatórios ajuda a diminuir um pouco os sintomas de algumas doenças. Então, a alimentação está totalmente interligada. Totalmente ligada. Eu sempre ouvi dizer que comida boa é como remédio. Dá pra gente fazer essa relação. Dá para fazer, sim. Uma dieta bem feita e particular de cada indivíduo é a segunda base, né? A orientação médica, claro que vem acompanhado junto, e a parte da nutrição atrelada, né? A parte medicamentosa e a parte alimentar. E aí, quando a gente fala da alimentação, ela vai nos servir tanto para prevenir, como também para ajudar a tratar algumas doenças, né? Isso, com certeza. Com certeza. E quais são as principais situações que chegam hoje no dia a dia nos atendimentos de vocês, Dr. Lucas? Então, assim, o consultório do gastroenterologista é um consultório muito rico, né? Porque a gente engloba uma série de órgãos ali, de todo o trato digestivo tem muitas manifestações, né? Assim, falando em específico de intestino, acho que o campeão, assim, de atendimento são os sintomas de alteração do hábito intestinal, né? Tanto Alteração de diarreia como constipação. E o sintoma do bloating, né? Que é o que o paciente refere como estufamento, né? Muitas vezes que não tem uma relação direta com a alimentação, aquele estufamento que vai aumentando ao longo do dia. Isso é um dia a dia, assim, do consultório, né? Isso pode estar atrelado a uma série de doenças, então, intolerâncias alimentares, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, né? Toda essa parte. Então, a alteração de hábito intestinal e o estufamento é o que mais aparece hoje em dia. E eles estão relacionados a quais causas, assim, especialmente? Quando começa a investigação, a gente vai parar onde com os motivos? Perfeito. Isso é muito importante, né? Então, diarreia e constipação são um sintoma, né? Não são uma doença, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, sempre que a gente tem a apresentação de diarreia e de constipação, a gente vai ter que procurar o motivo por trás disso, né? Porque se a gente ficar só tratando a constipação com o uso de laxativos, a melhora vai ser fugaz e muitas vezes a gente pode estar deixando de diagnosticar alguma doença que pode ter algum potencial, né, de gravidade, né? Então é sempre importante a gente fazer toda essa investigação. E quando faz essa investigação, o que é que se chega de conclusão? Sei lá, é claro que cada caso vai ser um caso, mas na maioria dos casos, assim, quais são os motivos pelos quais isso acontece? São situações, assim, pontuais ou são doenças crônicas, muitas vezes? Muito variado, assim, aí a gente tem um pouco de tudo, né? Vão ter situações que vão ser pontuais, né? Que podem estar associadas, às vezes, com alguma infecção intestinal, alguma parasitose, alguma giardíase, por exemplo, né? No caso, assim, de diarreia, até
questões de intolerância à lactose, que é algo muito prevalente na nossa população, questões de doença celíaca também, que a gente vê com uma certa frequência, né? E também essa questão de alteração do hábito intestinal, a gente sempre tem que sempre investigar se não pode ser doença inflamatória intestinal, né? Doença de Crohn, retocolite, né? Que aí serão doenças mais graves, né? Que requerem um cuidado mais especial. Mas, assim, é muito variado, assim, depende do perfil do paciente, das características, se o paciente tem ou não algum sinal de alarme, né? Então, isso é muito, muito variado. Interessante. A gente vai falar depois um pouco mais para que vocês possam nos explicar sobre essas intolerâncias, né? Tanto a celíaca quanto a lactose, a gente entra nisso. Mas agora, assim, de uma maneira geral, quais são os sinais e sintomas, assim, que as pessoas precisam prestar atenção para saber que o seu intestino não vai bem? Não vai bem. Então, eu acho que assim, para a gente contextualizar aos ouvintes do programa, eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente teria que saber o que é o intestino, quais são as funções do intestino e como o intestino se divide. Perfeito. Fazer uma breve explicação. Então, sempre que a gente fala de intestino, a gente divide o intestino em intestino delgado, né, que é o intestino fino, popularmente conhecido, e o intestino grosso, que é o segmento mais final do intestino. O intestino delgado, ele tem aproximadamente ali uns 6 metros de comprimento, né? E acaba se subdividindo ali em duodeno, jejunum e íleo. A função do intestino delgado, ele desempenha um papel vital, assim, na saúde do trato digestivo, assim, é uma das áreas mais nobres do nosso trato digestivo, o intestino delgado, porque é onde vai ocorrer toda a absorção dos nutrientes. Então, se o intestino delgado está doente, uma das manifestações que a gente pode evidenciar no paciente é algum déficit de absorção. Então, que daqui a pouco vai se manifestar com alguma anemia, né, alguma deficiência de vitamina, né, deficiência de alguns oligoelementos, isso é algo que a gente pode observar. Outras funções, assim, do intestino delgado. O intestino delgado é um local que secreta muitas substâncias que vão estimular a contração da vesícula biliar, vão estimular a secreção pancreática, e é um local onde o suco biliar, o suco pancreático, ele vai se reunir para provocar digestão, né? Então, produz lactase também. Então, todas essas questões que a gente pode alterar essa fisiologia podem gerar sintomas. Aí, os sintomas do intestino delgado geralmente são, então, essa distensão, porque, então, não digere bem o alimento, ele vai ser mais fermentado, vai produzir mais gás, então, o paciente vai ficar com distensão, pode ficar com flatulência, né? Nos casos ali de questões de doenças mais agressivas, essas questões de má absorção que eu comentei, né? E a má absorção dos nutrientes, a gente vai acabar identificando isso em exames de sangue depois, é isso? Isso, exames de sangue também através de um bom exame clínico, né? Que eu sempre, é uma coisa que eu prezo muito, por exemplo, no meu consultório, né? O paciente tem que ser examinado como um todo. Apesar de eu ser gastroenterologista, o paciente vai vir no meu consultório, eu não vou examinar só o abdômen dele, né? Perfeito. Os meus pacientes sabem isso, que eu sempre faço um exame completo. Então, a gente pode, questões carenciais, a gente vê o paciente mais hipocorado, pode ser um sinal de anemia, né? Alguma alteração nas unhas, né? Alguns sinais no exame clínico, assim, que a gente pode identificar algumas carências, né? Alteração nas unhas, então, a cor. A cor, o paciente mais hipocorado, as alterações da mucosa, né? Sinais de desnutrição, o paciente com perda de massa muscular, né? Acho que isso até a Raíssa pode comentar, assim, métodos de a gente avaliar tudo isso, né? Isso, a perda de cabelo também. Perda de cabelo. É um grande sinal, né? Pequenas manchinhas na pele, não digo manchinhas, bolinhas na pele também indica algumas deficiências de vitaminas, né? Então são tudo olhar clínico, nosso olhar que a gente vai vendo e vai identificando as deficiências de acordo com o que o paciente já traz relatando, e daí a gente confirma isso nos exames, né? Claro, com certeza. É uma soma dos dois, né? Exame clínico, história, exame clínico e exames laboratoriais, né? Então, uma boa investigação não pode deixar nenhuma parte dessas para trás, né? Isso é bem importante. E quando é que a gente deve procurar o especialista, assim? A partir de qual sinal que é aquele mais importante que eu presto atenção e vou procurar o especialista? Então, na minha opinião, o gastroenterologista deveria ser procurado sempre que surgir um sintoma digestivo, né? Claro que a população tem muito sintoma digestivo, às vezes ia ficar inviável, qualquer sintoma digestivo tá indo pro gastroenterologista, né? Mas sempre que a gente procurar de uma maneira mais precoce, né? A gente identifica as doenças de uma maneira mais precoce, faz correções pontuais, e isso ajuda no controle da doença, na cura, impede progressão, né? Então, ao meu ver, sempre que surgir um sintoma digestivo,
digestivo, já deveria ir para o gastroenterologista. Mas claro que tem alguns sinais, assim, por exemplo, então, anemia, perda ponderal, né? Do ponto de vista, assim, da gastro, as questões do sangramento digestivo, né? São dores abdominais frequentes, isso tudo a gente não pode negligenciar, né? Quanto tempo eu posso esperar uma dor passar? Uhum. Ou quando ela se torna, assim, um tempo demais? Não, agora, peraí, essa dor já tá comigo há tanto tempo, eu preciso ir procurar um médico. Tem uma média, assim? Depende, assim, por exemplo, vou dar um exemplo da diarreia, né? A diarreia, por definição, por exemplo, quando ela fica mais de 30 dias, a gente considera uma diarreia crônica, né? Então, por exemplo, até 15 dias seria uma diarreia aguda, às vezes pode estar associado a alguma virose, alguma intoxicação alimentar, né? Mas o tempo, assim, geralmente quando os sintomas começam a ficar mais crônicos, mais persistentes, mais recorrentes, a gente sempre deveria fazer uma investigação mais adequada, né? Muito bem. E eu gostaria de perguntar para vocês também sobre a relação da nossa saúde intestinal com a imunidade e também a alimentação, né? A importância da alimentação com a nossa imunidade. O que vocês poderiam nos explicar sobre isso? Já que agora também a gente está num período, né, em que ter Sim. uma boa imunidade é importante, né? Quando o nosso intestino ele está íntegro, ele está bem reparado, isso ajuda na nossa imunidade, porque evita com que bactérias, vírus, fungos maléficos entrem para a nossa corrente sanguínea. Então, quando o nosso intestino está bem tratado, uma alimentação balanceada, a gente consegue manter um padrão de imunidade melhor. Não é um milagre, é um conjunto de hábitos que a gente vai tendo ao longo da vida, do tempo, que vai fazer com que o nosso intestino fique bem, né? E Raíssa, tem algum alimento assim que a gente não pode deixar de consumir diariamente para essa questão de imunidade? Não existe um alimento milagroso, e como eu te falei, é um conjunto. A alimentação é um conjunto, porque existem alimentos anti-inflamatórios, existem as fibras que têm a importância na formação do bolo fecal, existe alimentos antioxidantes, então não existe, vou te passar a receita de um alimento milagroso para melhorar a imunidade, não é assim que funciona. Que pena que não é assim que funciona. É um conjunto de uma boa alimentação, de estratégias alimentares eficientes, né? E que condiz com a realidade da pessoa, que vai trazer, não digo o aumento da imunidade, mas uma imunidade adequada dentro do padrão, né? Que a gente se espera. E aí tu fez menção a um tópico importante, que é o que condiz com a realidade da pessoa, né? Então, assim, a gente também tem que ter isso em mente, né? De que nem todo mundo vai ter acesso a todo tipo de alimento, né? E o dia, da correria do dia, como é que a gente consegue colocar essa variedade, né? Uma alimentação saudável não é cara não, tá, Aline? Uma alimentação saudável, inclusive, ela tem um bom preço, que a gente tem que buscar pela variedade dos vegetais, variar a coloração, né? Consumir eles de preferência com casca, evitar os industrializados, né? O consumo de proteínas na quantidade adequada, tanto de ovos, proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal também, né? Manter o equilíbrio entre o consumo de carnes e peixes, né? Que isso tudo é importante, tá? E dependendo de como a gente mescla, de como a gente busca essa alimentação, ela não sai cara. Ótima observação. É uma questão de organização. É uma questão de organização. Acima de tudo, né? E como é que a gente pode falar ou relacionar a importância da mastigação para o nosso intestino? Mastigação, o processo de digestão do alimento, ele vai começar na cavidade oral, na boca, né? Então, é importante ter uma mastigação adequada, porque já vai acontecer vai triturar o alimento já na boca, né? E isso já vai propiciar que, por exemplo, a digestão já da amilase salivar já comece a ação na boca, né? A saliva já faz parte da digestão. Isso, a gente tem a enzima amilase salivar, né? Que ela já acaba digerindo, então inicia o processo de digestão, né? Dos carboidratos, né? Então, a gente precisa ter uma mastigação para o alimento ser triturado e aumentar a exposição dele a essas enzimas, né? Ao longo de todo o trato digestivo depois. Na experiência de vocês, as pessoas sabem mastigar direito os alimentos? Isso é um problema, às vezes, na correria do dia a dia, né? Hoje em dia, às vezes, almoça também com dispositivos eletrônicos, com celular, né? Acaba tendo muita distração, né? E isso acaba, às vezes,
o paciente acaba engolindo a comida inteira, né? Ou acaba não presta atenção no ato ali, né? Da alimentação em si, né? O cérebro precisa entender que a gente está se alimentando, né? Precisa ter tempo para pensar nisso também, né? Olhar o que a gente está comendo também é muito importante, que às vezes a gente está comendo, não sabe nem o que a gente está comendo na correria do dia a dia, né? Como o Lucas disse, é a primeira etapa da digestão. Então, se a primeira etapa já não foi boa, consequentemente, lá na etapa final, já não vai sair como deveria sair, né? Então, a primeira etapa é uma das mais importantes também, né? Não Muito devemos bem. negligenciar a mastigação. O nosso corpo pode deixar de absorver alguma coisa do alimento em razão de uma mastigação assim mal feita ou não chega a esse nível? Geralmente não chega a esse nível porque a gente, por exemplo, o estômago vai ter o ácido clorídrico, vai ter as próprias contrações do estômago, elas dão um jeito assim de dar uma triturada no alimento, né? Mas claro que já faz um comprometimento inicial, não é o ideal, né? Não Mas é o o corpo ideal. acaba geralmente se adaptando, né? Muito bem. Tu queria complementar, não? A gente possivelmente vai ter alguns sintomas a níveis estomacais, né, Isso. Lucas? Uma má digestão ali, né? Um estufamento maior, uma demora mais para esse alimento sair do estômago, como ele não foi processado mecanicamente na boca, então ele vai ser processado por mais tempo ali no estômago, né? Até para ser digerido. A sensação de estufamento é maior, então, nessas situações. Isso. Pode ser maior. Pode ocorrer empachamento pós-prandial, né? Que a gente chama da plenitude, né? Isso pode ser um sintoma. Muito bem. E a relação da alimentação e do nosso intestino com memória, com sono, isso também tem uma relação importante? Tem, com certeza. Então, é isso que a gente comentou, né? A gente tem o sistema nervoso entérico, né? Então, a gente naquele sistema nervoso. É lá na questão do intestino ser o segundo cérebro. Então, todos os estímulos estão interligados, né? Então, o intestino doente pode sinalizar para o cérebro que as coisas não estão adequadas, né? Isso comprometer a memória, comprometer o bem-estar do paciente, né? Isso tanto transtornos mentais prejudicando o intestino, como o intestino prejudicando a questão mental, né? Essas duas, assim, tipo, as duas vias, né? As duas vias. As duas vias. E a alimentação noturna, Raíssa, ela não é muito indicada, assim, né? Uma alimentação pesada à noite. Sempre ouvi muito falar sobre isso. O que a gente pode orientar? Não é muito indicada, até pelo estado que horas que a gente está se alimentando. É próximo do horário de dormir. O nosso movimento de deitar também vai atrapalhar a digestão. Se a gente já tem alguma doença persistente, um refluxo, isso vai ser um empecilho também, né? Então, são N motivos que atrapalham. Até nosso metabolismo também, ele fica outro no nosso estado adormecido, né? Então, o próprio sistema não vai trabalhar com eficiência, né? A gente está descansando, o corpo quer descansar e não trabalhar. Então, o ideal é que se a gente pelo menos coma umas 3 horas antes de se deitar, né? E evitar refeições pesadas. Então, pelo menos 3 horas antes é o ideal. Pelo menos, e depende do que também for se alimentar, né? Não é um padrão 3 horas. Depende do que for. Tudo isso vai fazer diferença na nossa digestão ali e, consequentemente, no nosso sono depois. Isso, né? com certeza. Com certeza. Muito bem. E no teu caso, Raíssa, dos atendimentos que tu faz, o que é mais comum que apareçam? Quais são as principais dúvidas, as principais ansiedades que tu recebe dos pacientes? Em questão intestinal, a gente tem uma grande prevalência no público feminino de constipação. Constipação, olha aí. Principalmente Por que no público feminino? Principalmente no público feminino. Isso é uma incógnita pra gente também, né? Isso tá relacionado, dependendo da faixa etária, com a menopausa, em mulheres jovens, às vezes com sedentarismo. Então, vai depender de que faixa etária a gente está trabalhando essa constipação. Igual o Lucas falou, nosso intestino ele está inteiramente ligado com o sistema nervoso. Então, a ansiedade do dia a dia, problemas intestinais que as mulheres carregam e nem sabem que carregam, então, tudo isso influencia para a constipação. E às vezes os déficits alimentares também, problemas alimentares que elas carregam também. Então, são N razões para a constipação ocorrer no público feminino. E isso é mais comum do que a gente imagina, então. Isso é mais comum.
Constipação é um tema, assim, muito frequente do dia a dia, né? E que nem eu tinha comentado, constipação, ele é um sintoma, né? A gente sempre tem que procurar a doença subjacente. Talvez, assim, a explicação para as mulheres ser um pouco mais constipadas que os homens pode estar associada às causas secundárias de constipação que a gente chama. Então, por exemplo, assim, toda vez que um paciente, ele chega no consultório com uma queixa de constipação, primeiro a gente tem que estabelecer se realmente esse paciente tem constipação, né? Então, o que é o normal? O normal seria evacuar pelo menos 3 vezes na semana. Então, todo paciente que evacua menos que 3 vezes na semana, ele deve ser constipado. E junto a isso, a gente associa a questão do esforço evacuatório. Então, o paciente constipado, ele geralmente ele tem fezes mais ressecadas, as fezes em síbalos, que a gente chama, que são fezes em bolinhas, né? É um paciente que ele precisa fazer força para evacuar, né? Muitas vezes até manobras digitais para auxiliar a eliminação do bolo fecal. E toda vez que o paciente, então, tem a constipação, né, a gente vai ter que investigar as causas. Então, tem causas de constipação que a gente considera secundárias. Então, são secundárias ao quê? São secundárias a questões comportamentais, né? Então, o paciente não ingere água, não ingere fibras, não faz atividade física, não tem sono adequado, come muito produto industrializado, come muito embutido. Às vezes você só corrige isso e o paciente já fica bem, né? Tem causas de constipação que são associadas a medicamentos, por exemplo, né? Isso a gente vê muito em idosos, né? Usam múltiplos fármacos, né? E isso pode dar constipação. Aí tem as outras questões, então tem constipação de causa metabólica, né? Então, e secundária a hipotireoidismo, a distúrbio de cálcio, né? Muitas vezes mulher tem mais hipotireoidismo que homem, né? Talvez ali uma explicação que mulher pode ser mais constipada, né? Associado à questão de dismotilidade, que muitas doenças neurológicas, reumatológicas, até mesmo diabetes podem ocasionar, né? E também a questões estruturais. Daqui a pouco o paciente é constipado porque tem um tumor de intestino que está obstruindo, sim. Né? Tem uma doença diverticular que o cólon é muito espástico e tem dificuldade para eliminar as fezes, né? Então a gente sempre tem que procurar se a causa não é secundária, né? Se a gente fizer toda a investigação e excluir as causas secundárias, aí a gente vai para os diagnósticos de constipação primária, né? Que entre eles se destaca a inércia colônica e a questão do anismo, né? Da dissinergia do músculo pubo-retal, que estão associados com evacuação obstruída, né? Então, veja bem, o tratamento da constipação pode ser desde medidas comportamentais até o uso de laxativos específicos de acordo com cada caso, né? Às vezes por um período transitório até a gente corrigir a causa secundária. E o tratamento de constipação pode ser fisioterapia pélvica, por exemplo, né? Nessas questões de evacuação obstruída, né? Eu tive um caso no consultório muito interessante, assim, no mês passado, que era uma paciente que falava, doutor, mas eu tô indo na Nutri, eu tô seguindo todas as orientações, eu ingiro água na quantidade adequada, fibra, faço atividade física, minha dieta é muito regrada, e eu não consigo evacuar, eu uso laxativa, eu evacuo e depois logo volto a ficar constipada, né? Isso tá me atrapalhando muito no meu dia a dia, né? E a gente foi investigar a fundo, né? E o problema dela era uma evacuação obstruída. Então, ela podia continuar se alimentando de uma maneira perfeita, podia continuar, tentar usar laxativos, mas o problema dela era na saída. Então, o tratamento desse paciente foi fisioterapia pélvica, né? Então, por isso que trabalhar a questão de sincronia do músculo, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre procurar a causa, né, do sintoma constipação, né? Constipação não é uma doença, ela é um sintoma, né? Perfeito, perfeito, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na sequência a gente entra falando sobre cada uma, então, dessas doenças. Aliás, doutor, para tu ver, né, como que a gente considera. Eu tinha anotado aqui para te perguntar sobre a doença constipação. Então, constipação não é uma doença. Já vamos fazer essa correção. E na sequência a gente entra falando, então, sobre outras doenças do intestino. Para você que está acompanhando Saúde em Dia, a gente volta já. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais.
Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta, você que está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Lembrando que este programa tem a parceria do Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos, do Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revitaleve, Farmácia e Manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida.
Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Clínica Xavier. Na Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, já iniciaram os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, com academia, com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa e o projeto Criar, e ainda os atendimentos de odontologia. E agora, novos parceiros, a Fernanda Boyden Clinic e o Sunday Village Care. Muito bem, vamos falar neste bloco sobre as doenças. Aliás, se não forem doenças, se forem sintomas, já vão me corrigindo, Com certeza. tá? Mas uma das que eu anotei aqui, que eu penso ser muito comum, apesar de vocês não terem trazido sobre ela no primeiro bloco, são as gastrites. Tá. Gastrite ainda é comum? Com certeza, é um dos dias a dia do consultório do gastroenterologista também, né? Isso eu atendo praticamente assim todo dia sim, dia não, é algo muito comum. Isso é uma coisa que é muito importante a gente estabelecer. Então, gastrite é uma inflamação do estômago. Então, ela sinaliza que o estômago está sendo agredido por algum agente. Então, a gente sempre tem que procurar o agente que está agredindo o estômago, né? Gastrite aí não é um diagnóstico final, né? É uma sinalização de que algo errado está acontecendo no estômago. Bom, será que tem alguma infecção pelo H. pylori? Será que esse paciente está fazendo abuso de algum medicamento anti-inflamatório, anticoagulante, né? Será que o paciente está bebendo bebida alcoólica em excesso e está agredindo a mucosa gástrica, né? Então é muito importante sempre que a gente vê a gastrite, não mascarar o sintoma com o IBP ou fazer tratamento com o IBP, seriam os inibidores da bomba de prótons, né? O omeprazol, o pantoprazol, popularmente conhecidos para as doses, Interessante, né? tá. É importante não que a gente mascare os sintomas, que a gente procure um médico, estabeleça a causa da gastrite e trate a causa para tratar a raiz do problema, né? Mas é comum que as pessoas vão buscando esses medicamentos assim e vão... Muito comum. Né? Solucionando a dor pontualmente. Muito comum, inclusive às vezes chega a ponto disso, a gastrite ser tão persistente, né, que o paciente chega com já uma alteração funcional ou estrutural do estômago. Por exemplo, essa agressão foi tão crônica ao longo do tempo que o paciente chega com uma úlcera gástrica, né, ou o paciente chega com alguma atrofia gástrica e aí já está comprometendo a funcionalidade do estômago, né. Então, não é algo assim para a gente negligenciar, a gente sempre tem que procurar a causa correta da gastrite, né. E a alimentação na gastrite? Tem alimentos que ajudam, que melhoram ou que pioram uma situação de gastrite? Na alimentação não são os alimentos que vão curar a gastrite, mas eles que vão amenizar os sintomas e deixar com que a pessoa viva com menos sintomas, no caso, né? Então, o que a gente deve evitar? Bebidas alcoólicas, que são irritativas, o excesso de café, o tabagismo. E também temos outros alimentos, mas a pessoa tem que ir sentindo que aquilo está causando desconforto para ela. Interessante. No caso dos alimentos ácidos, a gente não deve proibi-los. Mas sim, se a pessoa está tendo um desconforto após o consumo daquele alimento, vamos cortar naquele momento e depois colocar novamente, feito o tratamento, né? Então, a gente não deve fazer uma exclusão de alimentos, de frutas, por exemplo, frutas ácidas, mas ver o quão o paciente vai conseguir fazer o consumo dela sem sentir nenhum sintoma, tá? Mas o que deve ser cortado é o álcool, o excesso de cafeína, que acabam irritando a mucosa, o tabagismo também, né? E a alimentação melhorar esse conjunto. Interessante. E qual é o sinal principal, o sintoma principal da gastrite? Então, a gastrite, ela geralmente vai se manifestar com dor na região epigástrica, que a gente chama, né? Que é essa dor na região central do abdômen, acima do umbigo, né? Então, geralmente se manifesta com dor epigástrica. Pode, em alguns casos, assim, iniciais, ou dependendo, que as apresentações são muito individuais, né? Pode, às vezes, se apresentar com plenitude pós-prandial, ou seja, empachamento. O paciente come o almoço, assim, uma refeição um pouquinho mais farta, e aí sente que a comida fica parada, que parece
parece que não digeriu, né? Esse sintoma da plenitude também é algo que às vezes a gastrite costuma dar. E em casos mais crônicos também da gastrite, a gente ali como alteração do revestimento do estômago tá alterado, né? A gente acaba tendo algumas deficiências nutricionais, principalmente da proteína, que ali no estômago a gente acontece a maior parte da digestão proteica, né? Então, isso afeta a parte nutricional, o quadro nutricional do paciente. Isso que a Raíssa comentou, algo bem interessante, porque assim, uma agressão crônica ao longo do tempo, ele vai causar disfunções no estômago, né? Então a gente pode ter as alterações estruturais, que é mais conhecido, úlcera, tive uma úlcera gástrica, ou algo do tipo. E isso que a Raíssa está comentando seriam as alterações funcionais do estômago. Então, quais são as funções do estômago, né? O estômago, ele produz o ácido clorídrico, o estômago produz o fator intrínseco, que é muito importante para a absorção da vitamina B12, né? Então, uma gastrite, por exemplo, por Helicobacter pylori, que evolua com uma atrofia do estômago, com uma alteração funcional, pode ter uma manifestação, uma anemia por deficiência de B12, uma anemia perniciosa, né? Então, pode, ao longo do tempo, comprometer a digestão, a produção da pepsina e a digestão das proteínas, né? Então, isso, ao longo da evolução, né, nesses processos crônicos, pode realmente acontecer, bem comentado pela Raíssa. Por isso que bem tratado e procurado um especialista quando cedo, a gente evita tudo isso de acontecer posteriormente, né? Muito bem. Por isso é importante procurar logo, né? Isso. O que são as opções de tratamento no caso de gastrite? Eu, leigo, assim, fico pensando que é medicamentoso. Uhum. É sempre medicamentoso e somente isso? Ou existem tratamentos diferentes desse? Então, eu acho que o principal ponto, né, eu volto a frisar, é a questão de eliminar o fator causador, né? Okay. Isso que é o que a gente tem que buscar, assim, insistentemente, né? E aí vai depender da etiologia mesmo da gastrite, né? Muito provavelmente, é Helicobacter pylori, a gente vai ter que fazer o tratamento da bactéria, né? Aquele combo do antibiótico que o pessoal popularmente comenta. Uhum. É uma gastrite de etiologia medicamentosa, então cuidar muito com a questão dos anti-inflamatórios, né? Então, ibuprofeno, diclofenaco, né? Tanderilax, Cataflan, assim, os nomes comerciais, né? Que os pacientes costumam usar muito, né? Quando principalmente no interior. Caso, assim. Isso, pode tanto fazer alterações agudas da mucosa gástrica, como processos mais crônicos, às vezes com uso insidioso, né? Interessante. Então vai depender muito, assim, do que causou, e os tratamentos, a medicação mais comumente que a gente utiliza na fase inicial, assim, para promover cicatrização da mucosa gástrica são os prazóis, né? O omeprazol, o pantoprazol, né? Hoje em dia a gente tem os PCABs, né? Que eles bloqueiam a secreção de potássio também, é uma medicação um pouco mais potente que está surgindo no mercado. São algumas opções, assim, que a gente tem disponíveis. Interessante. E refluxo? Refluxo é comum, o doutor já falou, né? Que aparece bastante. Isso é uma doença. Isso é uma doença, é. E aí? A doença do refluxo gastroesofágico. Muito bem. O que vem a ser, então, e quais são os principais sintomas e os tratamentos disponíveis para o refluxo? Tá, perfeito. O refluxo também é algo corriqueiro do consultório do gastroenterologista, né? Então, o refluxo, ele é quando o conteúdo ácido do estômago acaba retornando para o esôfago, né? Então, o esôfago é esse órgão tubular que conduz o alimento da boca até o estômago. E entre eles tem o esfíncter esofágico inferior. Toda vez que o conteúdo ácido retorna para o esôfago, como o epitélio esofágico é um epitélio escamoso, não é um epitélio acostumado a lidar com secreções ácidas, acaba gerando sintomas e pode ocasionar as esofagites, né, e os sintomas da doença. Para os nossos ouvintes, né, quais são os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico? A gente divide os sintomas em sintomas típicos e sintomas atípicos da doença, né? Então, os sintomas típicos seriam o que a gente chama na gastro de pirose, que é essa sensação da queimação retroesternal, né? Que muitas vezes os pacientes se referem a salmonazia, né? Popularmente. E também a regurgitação, que é então a volta de um conteúdo ácido, de um gosto amargo até a cavidade oral, né? Esses seriam os sintomas típicos da doença. E os sintomas atípicos estão associados com as manifestações extraesofágicas. Então, às vezes, tosse seca, né? Rouquidão, também são manifestações que podem estar associadas à doença do refluxo. Muito interessante. E o que são as opções de tratamento? Então, outra coisa muito importante que
eu acho sempre importante procurar o especialista para a gente tentar identificar o fator causador, ali, o gatilho da doença, né? Então, pode ser erros comportamentais, acho que a gente pode comentar medidas anti-refluxos, né? Que muitas dos pacientes fazem errado e às vezes a gente corrige as medidas, o paciente já fica bem, né? Mas a gente precisa de uma avaliação mais criteriosa, né? Eu preciso saber os medicamentos que esse paciente usa. Às vezes tem alguns medicamentos que estão associados com relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Eu tenho que estudar, muitas vezes, a motilidade do esôfago, que doenças que alteram a motilidade esofágica podem diminuir o clearance ácido. Então, voltou um pouquinho de ácido, o esôfago não consegue expulsar e isso acaba gerando a doença do refluxo, né? Uma situação muito associada também com a doença do refluxo é a hérnia de hiato, né? Então, quando ocorre deslocamento ali do fundo gástrico para a cavidade torácica, né? A gente perde esse mecanismo de barreira e acaba também levando a doença do refluxo, né? Então, é uma série de condições, assim, por isso que os tratamentos são muito individualizados, assim, dependendo das características individuais, né? E a alimentação influencia como nos casos de refluxo, Raíssa? Assim como na gastrite, a gente vai ter os alimentos para amenizar os sintomas, né, a parte alimentar. Igual a gente falou anteriormente, não fazer uma refeição pesada antes de se deitar, não se alimentar e se deitar logo em seguida, né, tanto durante o dia quanto à noite, né, porque se esse conteúdo tá voltando, o nosso estômago tá cheio, ele vai voltar com mais intensidade, a gente vai sentir os sintomas mais intensos, né. E a gente cuidar também alimentos muito gordurosos, né, também que vão acabar atrapalhando, né, aumentando esses sintomas. Próprios alimentos irritativos ali, né, igual eu falei anteriormente, a cafeína, o tabagismo, né. Os ácidos de novo, entrando aqui. Os ácidos de novo, mas não da forma como na gastrite, né, e a gente não deve evitar, a gente só vai excluir eles se realmente você percebeu que comeu aquele alimento e ele tá fazendo mal. Não é que algum alimento ácido vai te piorar o sintoma, mas é particular de cada um. Interessante. Dá pra eu te dizer que, por exemplo, comer um limão e você vai ficar mal. Isso é particular de cada um. A gente vai sentir isso no consultório, com recordatório alimentar, vai fazer perguntas do dia a dia do paciente, o que ele comeu naquele dia, no dia anterior, para possivelmente relacionar se aquilo tá trazendo maior sintoma ou não. Uma coisa que eu vejo, assim, muito dos meus pacientes é a questão do deitar após as refeições, né? Isso é algo que a gente corrige, às vezes o paciente melhora significativamente. Outra coisa que eu vejo, assim, que os pacientes fazem muito errado e às vezes, tirando esse fator, já melhora a sintomatologia, a questão de misturar líquido nas refeições, né? Então, consumir bebidas com gás, né? Às vezes refrigerante, né? Isso, às vezes, o paciente tira, já melhora um pouco. Assim. Não é recomendado, então. No caso de quem tem doença do refluxo, não pode fazer uso, assim, de refrigerantes nas refeições e bebidas com gás nas refeições. Isso pode piorar os sintomas, né? Até mesmo a água, né? Dependendo do paciente, do grau, né? Ele vai se atrapalhar com a água também, né? Olha só, que interessante. Muito bem, agora tem duas aqui que são comuns hoje em dia, né? Certamente vocês tratam situações dessas, que é a doença celíaca e a intolerância à lactose, né? Aliás, muito comum, a gente ouve muito falar sobre isso e eu até tenho dúvida e coloco para vocês essa questão. Hoje em dia tem muito mais do que antigamente, e por quê, né? O que vocês observam sobre isso? Eu acho que isso vem junto com a evolução da medicina. Eu acho que hoje em dia a gente faz muito diagnóstico, a gente tem muito mais acesso, né, a serviços de saúde. E eu acho que muito disso está associado a isso, né? E como é que funciona, então, a questão da intolerância à lactose, né? O que a gente vai observar, então, é que uma diminuição da secreção da lactase, que é a enzima que digere o leite, né? E a lactose não sendo digerida, ela vai acabar gerando para o paciente os sintomas, ela vai acabar sendo fermentada, né, ao longo do trato digestivo pela microbiota, pelas bactérias, né, e vai gerar esses sintomas de estufamento, de gases, de diarreia, né. E a intolerância à lactose, ela não é um processo imunomediado, ela é um pouco diferente da doença celíaca, né? A doença celíaca a gente precisa ter muito mais cuidado, a doença celíaca tem muito mais implicações, né? A intolerância à lactose, assim, é uma doença que o paciente consome leite, ele vai ficar mal, né? Mas não vai ter grandes implicações clínicas, assim, ao longo do tempo, né? É mais pontual a mais situação. Os sintomas mais pontuais ali associados à deficiência da enzima, né? Já a doença celíaca não, a doença celíaca é uma alergia alimentar, é um processo imunomediado, né? O paciente com doença
doença celíaca, ele precisa acompanhar com gastroenterologista, eu friso isso aqui, né? Às vezes os pacientes, eles fazem um diagnóstico aí orientado dieta isenta de glúten. Isso é fundamental e negociável. Dieta isenta de glúten. Isso não tem como eu falar para o paciente que ele pode comer glúten. Não pode. Não porque tem toda outra vez que ele alternativa. come o glúten, vai desencadear esse processo imunológico ali na parede do intestino, lesando o enterócito. Mas é um paciente que a gente precisa ter certeza que os anticorpos estão negativos ao longo da doença, que o intestino dele não está atrofiado, que esse paciente não tenha doenças carenciais associadas, que esse paciente tenha uma massa mineral óssea adequada, né? Porque a doença celíaca, inclusive, aumenta o risco de câncer de intestino, né? Bem diferente da intolerância à lactose, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados, assim, o paciente da doença celíaca não é um paciente que pode ficar solto, assim, sem consultar, né? É um paciente que a gente precisa ter um olhar vigilante sobre ele. O que seria uma consulta adequada, um período de consulta adequado para o caso de um paciente celíaco? Isso, então o paciente com doença celíaca, eu sempre lanço mão da ajuda da nutricionista, né, um ponto fundamental, a gente precisa do auxílio da nutricionista na questão do planejamento alimentar desse paciente, né, e aí vai depender da fase da doença. Por exemplo, no início, quando ele está com os autoanticorpos, né, os marcadores imunológicos da doença celíaca muito alterados, a gente vai ter que ter um olhar mais periódico, e depois, ao longo do tempo que esse paciente realmente conseguir tirar o glúten, vai conseguir evitar as contaminações cruzadas, talvez a gente vai poder espaçar mais essas consultas. Mas, por exemplo, eu tive um caso recente de uma paciente que ela tinha doença celíaca, ela consumia, assim, glúten eventual, assim, às vezes por descuido, contaminação, e ela chegou no consultório com o intestino muito doente, que eu consegui ver tanto pela endoscopia como pelos marcadores. Ela já tinha quase um diagnóstico de osteoporose, ela já tinha uma osteopenia mais avançada, né? Então, porque o intestino delgado, que nem eu comentei anteriormente, ele é responsável pela absorção dos nutrientes, né? Então, ele pode gerar, por exemplo, déficit de absorção de cálcio e isso comprometer a massa mineral óssea ao longo do tempo, né? Então, esses pacientes podem ter déficits de ferro, déficits de outras vitaminas, né? É um paciente que ele precisa ficar sob o olhar vigil do gastroenterologista, né? E tu falou aqui uma questão que é a contaminação cruzada, mas existem casos em que a pessoa não tem problema com a contaminação cruzada e outros que têm problema. Existem tipos diferentes, né, da doença celíaca. Não, se você tem doença celíaca, você não pode entrar em contato com o glúten. De maneira alguma, mesmo nessa contaminação mesmo cruzada. Na contaminação cruzada, porque toda vez que você entrar em contato com o glúten vai desencadear uma resposta inflamatória que vai lesar o intestino, né? Então, dieta isenta de glúten para pacientes com doença celíaca é algo inegociável, né? Então, é algo que o paciente necessita fazer, né, para manter o intestino saudável, né? E, inclusive, as contaminações cruzadas, né? É uma mudança de estilo de vida. Total, completamente, né? do paciente. Ele tem que reaprender a ir ao supermercado, reaprender aonde ele vai comer, os locais que ele vai comer, né? Ele tem que aprender a ler rótulos, porque a contaminação cruzada tá bem descrita nos rótulos dos alimentos, né? Porque o que é o glúten? O glúten é uma proteína, presente principalmente no trigo, mas ela também está presente no centeio, na cevada, e bastante por contaminação cruzada na aveia. A aveia não contém glúten, mas é processada nos mesmos maquinários, na mesma indústria que foi processado o trigo. Então, a contaminação cruzada é isso, quando foi utilizado de um material, de um equipamento que processou algo com glúten, algo que não tem glúten acaba passando por ali e sofre uma contaminação. Isso serve até, por exemplo, para a faca, né? Então, numa família, às vezes, alguém que não tem doença celíaca utiliza uma faca para cortar um pão de trigo e depois o paciente vai utilizar essa faca. Isso também pode ser um meio de contaminação cruzada, né? Impacta, na verdade, na vida da família inteira, né? De toda a família. Todos que moram na mesma casa, pelo menos. E os pacientes celíacos, eles são muito rotulados, né? Pensa, não tá comendo isso por bobagem, né? Não quer participar das interações sociais, né? Então, os pacientes celíacos, assim, eles sofrem muito essa questão de estigma da doença, né? Mas é uma doença grave, né? Que ela pode, inclusive, aumentar o risco de ter um câncer no intestino. Então, é uma doença que eu preciso controlar, né? Isso é muito interessante. É muito difícil fazer uma dieta adequada, Raíssa, numa situação celíaca? É difícil para quem está começando, até aprender, até entender melhor que aquele
ele precisa tirar aquele momento para cuidar da alimentação dele, para olhar, para ler rótulos, enfim. Então, o começo sempre é mais difícil. Com o tempo acaba ficando automático, né? E até da parte psicológica do paciente, ter que abrir mão de eventos sociais, não poder comer em reunião com os amigos, né? Então, isso tudo tem que ser trabalhado com o paciente, né? A parte psicológica também, né? Porque acaba afetando o dia a dia dele, né? A rotina, enfim. Sem Isso é um trabalho multidisciplinar, né? Acho que os pacientes sofrem, às vezes, um pouco quando que eles vão sair, né? Vai sair para um restaurante, né? Isso. Às vezes nem todo local tem opções de comidas com ausência de glúten, ou às vezes pode ter contaminação cruzada, né? Acho que esse é um cenário, às vezes, um pouco mais desafiador. Eu acho que hoje já é muito melhor do que era uma vez. Com certeza, né? com certeza. Já tem muita opção, já tem alternativas Maior e tal. conhecimento da doença, né? Maior conhecimento. Aqui em Lajeado temos lugares também que fazem alimentos já sem glúten, que já são especialistas nisso. E os alimentos são bons tanto quanto os que contêm glúten também. Não vão pensar que não é porque tem glúten que é ruim, não. Quando faz bem feito, a pessoa entende o que está fazendo, o alimento fica bom. Porque tem um preconceito também com relação a isso, Tem né? um preconceito também. Porque o glúten, ele, na indústria, ele é muito importante, né? Ele é o que confere elasticidade no alimento, ele é que dá características únicas para o alimento, né? Na indústria. Então, o jeito, a preparação adequada, utilizando outros tipos de farinha, o alimento vai ficar tão bom quanto. Agora uma pergunta. Tem cura a doença celíaca? Infelizmente não tem cura. Não, é Ainda uma doença não. crônica que vai acompanhar o paciente ao longo da vida, né? Doença celíaca não tem cura, intolerância à lactose é um pouco mais tranquilo, que a gente pode usar enzima nas situações que o paciente vai fazer a ingestão do leite ou dos derivados, né? Mas nenhuma das duas doenças tem cura, né? São doenças crônicas. A intolerância à lactose também não tem cura. Também não tem cura, a não ser que ela for secundária a outra doença. Isso é um tópico muito interessante que eu vejo às vezes no consultório, né? Então, por exemplo, o paciente vem com uma intolerância à lactose e essa intolerância à lactose é secundária a outra doença. Por exemplo, o SIBO, né? Ou secundário, por exemplo, a doença celíaca. Então, numa fase inicial que o paciente tem um intestino que está muito doente, que está atrofiado, realmente a lactase, como ela é produzida na borda do intestino delgado, ela não vai conseguir ser produzida. Mas a partir do momento que eu vou cicatrizando o intestino ao longo da doença celíaca, né? Que vai se restabelecendo a vitalidade ali do enterócito, às vezes o paciente recupera a intolerância à lactose. Então, se a intolerância à lactose for primária, aí não tem cura, né? Vai ter que ter os cuidados a vida toda, mas é sempre importante investigar também se essa intolerância não é secundária a outra doença, né? Interessante. O doutor falou do SIBO, essa também é uma doença, inclusive tu escreveu sobre ela na tua última coluna aqui para o nosso caderno, né? O que vem a ser, então, se quiser falar um pouquinho sobre o SIBO? Tá. Perfeito, o SIBO é algo que é muito presente no consultório do gastroenterologista. Eu faço diagnósticos, assim, praticamente todo mês de SIBO, e é uma doença muito subdiagnosticada, tá? É uma doença que começou a ter mais estudos, mais publicações nos últimos anos, né? Então, a gente vê até, às vezes, colegas médicos que não conhecem SIBO, né? E colegas muito bons, né? Porque, às vezes, não é da especialidade deles também, por isso que é essa falta de conhecimento, né? Eu até brinco, às vezes, com os meus alunos da Univates, que eu acompanho, que eu pergunto para eles, o que é SIBO? E, às vezes, os alunos não sabem, né? Então, né, como a gente vê que a gente precisa conhecer mais a doença, falar mais sobre, né? E é porque tem uma incidência importante. Tem uma incidência, sim. O SIBO é uma doença que está associada com fatores de risco. Então, geralmente, tem o paciente que tem algum fator de risco para a doença, né? É muito difícil o SIBO se desenvolver de uma maneira esporádica, né? Então, o SIBO, assim, para os nossos ouvintes, ele é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, tá? Então, como que o intestino delgado é uma área que nem eu comentei ali no bloco anterior, que ela é vital para o trato digestivo porque ela absorve muitos nutrientes, né? A gente não costuma ter uma flora bacteriana muito rica, né? Quando a gente fala de microbiota no trato gastrointestinal, a principal localização dela é no intestino grosso, não é no intestino fino, né? Porque esse supercrescimento de bactérias no intestino delgado pode competir com a absorção de alguns nutrientes, eles podem prejudicar as funções do intestino delgado, né? Então, não é comum a gente ter um supercrescimento de bactérias no intestino delgado.
Tem algumas situações que predispõem a esse supercrescimento ao SIBO, né? Então, que são as situações que os mecanismos que protegem ali o intestino delgado. Então, por exemplo, pacientes que têm alterações da motilidade, do peristaltismo, então, secundários a um hipotireoidismo muito descompensado, a uma neuropatia diabética, algumas doenças reumatológicas como esclerose sistêmica podem desenvolver o supercrescimento bacteriano, né? Porque o intestino com desmotilidade pode predispor ao crescimento de cepas bacterianas, né? Qual é o sintoma principal que vai ser observado? No SIBO, o principal sintoma, então, está associado com a fermentação excessiva dos carboidratos. Então, por exemplo, o paciente ingere alguns alimentos e eles vão sofrer uma fermentação excessiva. Toda vez que a gente fermenta o alimento, ele vai produzir gás. Então, o paciente vai ficar distendido, que é esse sintoma que o gastroenterologista gosta muito de chamar de bloating, né? Que é o sintoma que a gente usa, que é aquele paciente que ao longo do dia vai ficando estufado, que chega no final do dia e fala, minha roupa tá apertada, doutora, chega no final do dia, parece que eu tenho que abrir o cinto da calça, que eu me sinto estufado, né? Pode gerar excesso de gases, né? O SIBO também pode gerar diarreia e pode ter essa associação, então, com intolerância secundária da lactose, alguns diagnósticos de pacientes que eu peguei no consultório que estavam diagnosticados como intestino irritável, mas na verdade eles tinham SIBO, né? Então, eles se sobrepõem, assim, com algumas outras doenças, eles têm uns sintomas parecidos, às vezes. E esse diagnóstico, essa certeza, tu vai ter a partir de algum exame específico ou só clínico mesmo? Só exame clínico ou vai te dar em algum exame de sangue, exame de imagem, enfim, como é que tu chega nessa conclusão? O SIBO, então, a gente sempre vai juntar a história clínica do paciente, esse paciente que tem esses sintomas relacionados ao intestino delgado, e com um fator de risco para a doença. Então, tem que ter um fator de risco para a doença, né? Tendo os sintomas e o fator de risco, o exame que faz diagnóstico de SIBO é um exame respiratório, que a gente chama de teste do hidrogênio expirado, tá? Então, esse exame até eu tenho disponível na minha clínica, né? Eu fui a pioneira aqui no Vale do Taquari na realização dos testes, que são muito importantes, assim, na minha prática clínica, né? Então, como funciona o teste, assim, para a população conhecer? Então, o teste respiratório vai acontecer da seguinte forma. O paciente, ele ingere um substrato, né? Que no caso do teste do SIBO pode ser a glicose ou a lactulose. Que são carboidratos que não são digeríveis, né? Então, a lactulose, que é o que eu uso, é um disacarídeo sintético. Ele não vai ser digerido no trato digestivo. Vai beber um líquido, é isso? Vai beber 15 ml de lactulose, E aí a gente vai fazendo, ele vai soprar um aparelhinho, que é o aparelhinho do que determina as concentrações expiradas do hidrogênio ao longo de alguns tempos pré-determinados, né, de acordo com o tempo do trânsito intestinal. O paciente que tem SIBO, quando ele vai ingerir esse carboidrato sintético que não é digerível, ele vai, se ele tiver um supercrescimento no delgado, as bactérias vão fermentar esse líquido que o paciente ingeriu e vão aumentar a produção de gases. E eu vou detectar isso através dos níveis expirados de hidrogênio no aparelho. Isso tudo consegue detectar ali durante a realização do exame? Durante a realização do exame. Vai demorar quanto tempo, mais ou menos? Então, o exame demora 150 minutos, 2 horas e meia, né? Então, é o tempo que o paciente fica lá. O tempo que o paciente fica lá, ele vai ingerir o substrato, vai assoprar o aparelho, que é como se fosse uma espécie, assim, esses dias até um paciente falou, parece que é o teste do bafômetro, né? Porque ele fica soprando o aparelhinho. E aí a gente sopra de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois começa a espaçar para de meia em meia hora, e de acordo com a curva de gases exalados, a gente detecta a presença ou não do SIBO. Do SIBO e de algumas outras doenças também, imagino? O teste respiratório, ele é muito útil para diagnóstico de intolerância à lactose também. Então, vamos supor o paciente, eu não quero ficar coletando sangue com certa frequência no laboratório, né? A gente pode fazer o diagnóstico de intolerância à lactose através do teste respiratório também. Interessante. Muito bem. Pessoal, vamos marcar aí mais um intervalo e na sequência a gente volta. Nós não falamos de todas as doenças ainda, tem muito mais pra gente falar. Será que vai dar tempo? Não sei. Muita doença, é muito assunto. Muita coisa. O sistema intestinal é imenso. A gasta é fantástica, né? É verdade, gente, mas vamos lá. Vamos fazer uma pausa e na sequência a gente já volta. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais Clínica Estrela Brasil.
Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono, saúde integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Estamos de volta. Você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo pelo YouTube, do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Hoje a gente está falando sobre saúde intestinal. Quem está conversando com a gente é o Dr. Lucas Zambiasi e também a Raíssa Barbosa Lucchesi.
Nós estávamos no bloco anterior falando sobre as doenças, né, do intestino, e tem muita coisa pra gente falar. E o Dr. Lucas me chamou a atenção agora no intervalo, ele disse que tem uma em especial que a gente não pode deixar de falar, que são as doenças inflamatórias intestinais, Dr. Lucas. O que vem a ser? Com certeza. Então, as doenças inflamatórias intestinais é um tópico muito importante dentro da gastroenterologia, né? Então, que elas são representadas através da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, né? São as duas grandes doenças inflamatórias intestinais. São processos inflamatórios crônicos, então, do intestino, né? A doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato digestivo ali, desde a boca até o ânus, né? Geralmente com acometimentos salteados e inflamação de toda a mucosa. Ela faz uma inflamação transmural da mucosa intestinal. Já a retocolite é uma doença que ela é mais restrita ao intestino grosso, então a gente vai ter acometimento do reto e do intestino grosso. Essas doenças, a gente vem notando um aumento da incidência delas, eu acho muito porque a gente faz mais diagnósticos, né? E o que eu gostaria de alertar, assim, é para os sintomas dessas doenças, né? Porque tem um dado da literatura que me chamou muita atenção, que eu estava esses dias vendo um congresso, que a doença de Crohn, com acometimento do intestino delgado, principalmente as que têm um fenótipo mais estenosante, que estreitam a luz do intestino, elas chegam a ter um atraso diagnóstico de até 24 meses. Né? E isso é algo que eu vejo na minha prática clínica. Os pacientes fazem sintomas inespecíficos, às vezes não procuram ajuda, e quando eles chegam já estão com uma doença numa fase mais avançada, né? Pensa atrasar um diagnóstico de uma doença em 2 anos, né? É muito tempo. É muito tempo mesmo. O que pode levar de mais grave uma situação assim? Então, as doenças inflamatórias intestinais, né, quando não bem conduzidas, né, quando a gente não fazer o tratamento correto, né, e aqui a gente vai ter um tratamento multidisciplinar, acho que depois a Raíssa pode comentar a questão o papel da nutrição na doença inflamatória intestinal, né, elas podem levar a uma situação extremamente grave que é perda do intestino, né, de ter uma necessidade de fazer uma ressecção de um segmento do intestino, né, algo catastrófico, né. Eu já tive casos de pacientes que chegaram no meu consultório depois de ter feito a enterectomia, né, ou uma colectomia. É justamente essa retirada de parte do intestino, né? Justamente por isso, né, que desse dado que é tão chamativo, né, um atraso até 24 meses do diagnóstico, né, pensa só. É muito tempo. E para quem tá ouvindo, então, quais sintomas são, porque o doutor falou também, né? Às vezes é muito inespecífico, né? E a gente confunde com outras coisas. Mas o que pode chamar a atenção para isso? Então, a doença de Crohn, claro, vai depender muito do local do intestino que ela cometer, assim, mas de uma maneira geral, o sintoma predominante, assim, da doença de Crohn é a dor abdominal, né? Uma dor que geralmente ela se localiza mais no canto inferior direito do abdômen, né? Que a gente chama na fossa ilíaca direita. E um sintoma que chama muita atenção também é a questão da diarreia, né? Então, uma diarreia, às vezes, que pode ter sangue associado, né? E esses pacientes também, quando a doença comete o intestino delgado, como o intestino delgado faz a absorção dos nutrientes, muitas vezes eles vão ter anemia, é um paciente que vai estar desnutrido, é um paciente que pode se apresentar com diminuição da albumina no sangue, então com edema periférico, né, com inchaço, às vezes até de perna, assim, de outros locais. E quando a doença está em muita atividade, esse paciente, inclusive, pode fazer episódios de febre, assim, em casa, às vezes. Interessante. E tem alguma faixa etária, algum público que é mais acometido? Então, por isso que é uma coisa muito interessante a doença inflamatória intestinal. Ela tem 2 picos, assim, de incidência, né? O primeiro pico seria adultos jovens. Então, pacientes ali de 25 a 35, 40 anos, né? Então, às vezes, que é uma fase que a gente não dá muita atenção para os sintomas do trato digestivo, né? E a gente está observando agora um segundo pico em pacientes idosos, né? Isso é uma realidade do consultório também. A gente está fazendo alguns diagnósticos de pacientes com doença inflamatória em fase mais avançada, né? Muito bem. E a alimentação para esses pacientes, Raíssa, como é que fica? Precisamos tirar os alimentos inflamatórios de começo, que são os industrializados, os ultraprocessados, os processados, né? Investir numa alimentação mais natural possível. Como são doenças inflamatórias, o nosso intestino já não vai estar mais saudável, ele já não vai estar mais íntegro, ele vai estar doente, o intestino. Então, a barreira intestinal, ela acaba ficando mais enfraquecida. Então,
tudo que é mais difícil de digestão, tudo que é mais contaminante acaba passando ali da barreira do intestino para o nosso sangue. Então, a gente tem que cuidar com os alimentos inflamatórios, né? Cuidar com alimentos difíceis de digestão, o glúten, né? Que é uma proteína de difícil digestão. Carboidratos de difícil digestão também a gente tem que cuidar, que a gente tem uma lista bem extensa desses carboidratos, né? Também devemos ingerir alimentos que ajudam no processo inflamatório, né? Aumentar o consumo de peixes, que são ricos em ômega 6, né? Ou a própria suplementação do ômega 6, para quem não consegue no dia a dia fazer o consumo, né, de peixe, né? Ajustar a alimentação por inteira também é uma troca é um estilo de vida novo, é um estilo de vida diferente, porque hoje em dia quase tudo que a gente vê de processado, ultraprocessado, acaba sendo inflamatório, né? Então, essa retirada, ela é bem crucial para o paciente e de difícil, né? É significativo, né? Na dieta do dia, vamos dizer assim. Sim. E eu ouço muito falar sobre o pão e o leite, né? O pão e o leite, o quanto eles são inimigos ou não, no caso das dietas anti-inflamatórias, eles fazem parte ou não? Como eu te falei, o glúten, ele é uma proteína e ela é de mais difícil digestão. Então, se o nosso intestino ali ele já está mais agredido, é mais difícil da gente fazer a digestão dessa proteína, e isso acaba agredindo um pouco. Então, a retirada, ela é benéfica, sim, e é o mesmo caso da lactose. A lactose, daí, no caso, é um carboidrato. E quando a gente já está com um crescimento bacteriano maior ali, uma flora intestinal desequilibrada, né, uma disbiose, a gente acaba tendo uma fermentação maior que esses carboidratos, né, que eles são um substrato para essas bactérias. Então, é todo um contexto que a gente precisa ajustar, né, e ajustar de pouco em pouco para o paciente para não sentir esse aspecto tão brusco, né, da retirada de tudo do que o paciente vai ter de uma vez só, né? A gente precisa fazer um trabalho devagar, né? Um trabalho por semana, né? É isso que a Raíssa falou, acho que é muito interessante, gostei muito do comentário, porque quando a gente tem muito na mídia, assim, às vezes, né, até por uma questão de desinformação de que glúten e leite são alimentos inflamatórios. Sim. Glúten e leite, o leite não é inflamatório, né, o leite ele é um alimento rico, inclusive que a população deve consumir, salvo algumas exceções pontuais, né. E aí o glúten ele é inflamatório para quem, né, para um paciente que tem doença celíaca, sim, o glúten é inflamatório, né, para um paciente que tá com o intestino doente, ele pode ser inflamatório, mas de uma maneira geral, glúten e leite não são inflamatórios, assim, tanto quanto se fala, né, no meu ponto de vista, assim. A gente não deve sair excluindo tudo que a gente vê por aí, né, senão vai sobrar o quê pra gente se alimentar? Exatamente. Vai sobrar o quê? Então, igual o Lucas falou, né, a gente tem que ver o nosso intestino tá bom? Se ele não tá bom, a gente deve fazer as retiradas necessárias. Se ele está com tudo em dia, não tem nenhuma doença no momento, a gente não deve retirar. Por que tá retirando, né? A gente tem que parar para pensar nisso, né? E buscar o profissional para ajudar nessa escolha, né? Não retirar por conta. Isso é interessante. E conseguir substituir, né? Para não sentir a falta daquilo, da proteína ou, enfim, da vitamina, daquilo que tu tá retirando, né? Para conseguir fazer uma substituição adequada. Muito bem. Doutor Lucas, diverticulite é uma doença? Diverticulite é uma doença, é comum. Tá dentro do espectro ali da doença diverticular do cólon, né? E então, aparece hoje em dia ainda? Aparece, tem muito paciente que tem a doença assintomática, né, que acaba sendo mais um achado do exame, às vezes da colonoscopia, né, do que em si tá causando sintomas para o paciente, mas é algo relativamente frequente, sim. Então, os divertículos, eles são como se fossem bolsinhas, assim, protusões que se formam na parede do intestino grosso, né? E isso, muitas pessoas têm divertículos e vão conviver bem com eles a vida inteira, vão passar assintomáticas, né? Muito hoje em dia, como a gente faz mais exames de imagem, mais colonoscopia, mais tomografia, acaba vendo mais, né? E alguns pacientes podem apresentar sintomas, e daí, no caso, a diverticulite seria uma inflamação aguda desse divertículo, né? Interessante. Então, aí, é uma situação que precisa ser avaliada. Muitas vezes os pacientes precisam de hospitalização, né? Uma situação um pouquinho mais grave. E a gastroenterite?
A gastroenterite geralmente tem etiologia infecciosa, né? A gente vê geralmente surtos de gastroenterite no verão, né? Que a gente tem mais circulação de vírus, né? E às vezes pontual, daí é uma situação mais pontual. Mais pontual, assim, uma situação mais pontual, com certeza. Uhum. E é comum, hoje em dia, especialmente no verão, como o doutor falou. Especialmente no verão, pela questão de preparo dos alimentos, né? Algum alimento que possa estar intoxicado e fazer uma intoxicação alimentar, né? O saneamento básico também, a ingesta de água que não é mineral, né? A pessoa viaja, não sabe da onde vem aquela água, como que tá a limpeza daquela caixa d'água, enfim. Então, é mais pontual, né? No verão acomete bastante, principalmente praias lotadas. Né? Tem estruturas, né? Às vezes para receber todo mundo, né? É verdade. Bom, e chegamos a ele, então, ao tão temido câncer de intestino. Uhum. Isso tem sido comum, tem aumentado a incidência. O que o doutor tem visto sobre isso? Sim. O câncer do intestino, então... é algo que a gente tá vendo, assim, às vezes um certo aumento de incidência em casos em populações mais jovens, né? A gente teve o caso agora recentemente da Preta Gil, né? Que gerou uma certa repercussão muito grande. Nacional. Eu acho que é importante para alertar. E eu acho que, assim, o principal questão ali relacionada à questão do câncer do intestino, aí eu acho que a gente fala muito de colonoscopia, né? Eu acho que isso é um tema que a gente tem que trazer agregado, assim, que é o exame que a gente pode prevenir, muitas vezes, o aparecimento do câncer coloretal, né? Um exame diagnóstico e, ao mesmo tempo, preventivo, né? Então, eu acho que a colonoscopia aqui pode ser o foco, assim, da nossa conversa nesse tópico, assim. Existe hoje um protocolo para realização de colonoscopia diferente do que era antigamente, né? Acho que uma idade mínima a partir da qual a gente precisa fazer com certa frequência. O doutor poderia nos explicar sobre isso? Com certeza. Então, assim, quando eu devo fazer colonoscopia? Então, toda a população deve fazer colonoscopia a partir dos 45 anos, né? Atingir 45 anos, devo ser submetido a uma colonoscopia justamente para identificar lesões precursoras do câncer coloretal, né? Que a gente vê através dos pólipos, né? Que a gente consegue já diagnosticar no exame e promover a retirada deles, né? Antes disso, dos 45 anos, se eu tenho algum caso de câncer coloretal na família. Então, 10 anos antes do caso. Por exemplo, meu pai teve um câncer de coloretal com 42 anos. Então, com 32 anos, eu vou começar a fazer o meu rastreio do câncer coloretal, né? Então, para a população em geral, 45 e algumas situações particulares ali de acordo com o histórico familiar, né? Outras indicações, assim, de colonoscopia seria o paciente com alteração do hábito intestinal, né? Então, evacuo todos os dias ou evacuo cada 2 dias e, de repente, meu intestino ficou preso, né? Mudei o hábito intestinal, as minhas fezes ficaram mais afiladas, né? Isso é uma indicação, às vezes, para a gente fazer a colonoscopia, né? Sangramentos digestivos sempre deve ser investigado e a gente deveria fazer uma colonoscopia, né? No caso de um sangramento digestivo. E também questões, às vezes, a investigação de anemias, né? Anemias que a gente chama ferropênicas, por deficiência de ferro, né? Muitas lesões sangram e quando a gente sangra, a gente acaba diminuindo os estoques, perdendo ferro, diminuindo o estoque de ferro, né? E isso também seria uma indicação de fazer colonoscopia. E aí teria, no caso das doenças inflamatórias intestinais, que daí é um protocolo específico da doença, que a gente tem que acompanhar a questão de remissão e atividade da doença, né? No caso das doenças infecciosas, essas que o doutor falava. Das doenças inflamatórias intestinais, isso. retocolite. Aí teria um protocolo específico que foge das recomendações gerais, né? Mas também realiza o exame para fazer o acompanhamento. Com certeza, para a gente ver a resposta às medicações, né? Que uma das metas do nosso tratamento, e a gente tem que ser muito rigoroso com os pacientes da doença inflamatória, é fazer remissão endoscópica da doença também. A gente quer ver o intestino cicatrizado, né? Aquele intestino que estava todo inflamado, ulcerado, doente, com o tratamento correto, ele tem que ficar cicatrizado. Então, é uma doença que tem cura. É uma doença que tem controle, a gente usa o termo remissão. A doença entra em remissão. Ela entra em remissão clínica, remissão endoscópica e a gente quer chegar na remissão histológica também, que seria realizar a biópsia e microscopicamente o intestino tá íntegro, né? Então, essas doenças, o termo correto seria remissão, não seria cura, porque o paciente vai ficar fazendo tratamento ao longo da vida, né? Muito bem. De toda a vida. Porque ele não deixa o tratamento de lado em nenhum momento. Não deixa o tratamento em nenhum momento. Muito bem. Outro exame que eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho é a endoscopia.
Perfeito. A endoscopia, então, a gente não tem, assim, uma recomendação da sociedade de gastroenterologia ou de alguma sociedade médica que deveria ser feito para toda a população, que nem a colonoscopia, né? A colonoscopia a gente tem isso bem estabelecido, então todo mundo a partir dos 45 anos. Já a endoscopia, não, assim, a endoscopia depende muito, assim, das características do indivíduo, então, dos sintomas, né, do histórico familiar, então é um exame que a gente define muito mais, assim, no dia a dia. E ele serve para poder diagnosticar quais doenças, principalmente? Então, a endoscopia é o exame que a gente vai conseguir estudar o esôfago, o estômago e o início do intestino delgado, que é o duodeno. A gente consegue avaliar com clareza esses segmentos do trato gastrointestinal. Então, a endoscopia serve para avaliar as doenças que acometem esses segmentos, né? Então, ela é obrigatória e mandatória, por exemplo, nos pacientes que têm sintomas digestivos altos e sinais de alarme. Por exemplo, o paciente tem sintomas de doença do refluxo e está se engasgando, está com o alimento entalado. Esse paciente precisa fazer endoscopia. Ou o paciente tem alguma doença do estômago, do esôfago e está perdendo peso, é um sinal de alarme, a gente vai fazer o exame. O paciente tem alguma doença do esôfago e tá com anemia, a gente vai fazer o exame porque é um sinal de alarme, né? Essas são as indicações obrigatórias e o resto a gente usa mais como uma ferramenta diagnóstica. Muito bem. E tanto um quanto o outro, a colonoscopia e a endoscopia, tem aqui na nossa região, estão disponíveis, né? Não precisa sair para fazer, então não tem motivo para não fazer. Não tem motivo. Aí é muito importante, assim, toda vez que a gente realizar exames endoscópicos, a gente tem que ter algumas preocupações, né? Então, assim, a gente tem que ter um preparo adequado, né? Então, eu vou fazer um exame tanto de endoscopia como de colonoscopia. Precisa do jejum adequado, né? No caso da colonoscopia, um preparo bem feito, né? Porque a gente vai inserir o gastroscópio e o colonoscópio, que são os tubos, para fazer os exames que tem uma câmera. Então, eu preciso que o intestino esteja limpo, que o estômago esteja vazio para poder fazer o diagnóstico preciso das doenças, né? Uma outra coisa que eu sempre reforço também, realizar os exames endoscópicos com um médico treinado para fazer esses exames, né? Então, porque toda vez que o médico conhece o trato digestivo, aumenta a chance dele detectar as alterações e saber fazer uma avaliação mais precisa das alterações que aparecerem, né? Outro ponto fundamental dos exames endoscópicos, tecnologia. Que aparelho que eu estou usando, né? Então, que nem a gente assistir televisão numa televisão analógica ou assistir numa imagem 4K, a imagem 4K é muito superior à analógica. Então, toda vez que eu faço um exame endoscópico, às vezes que não tem uma tecnologia adequada, eu posso estar deixando de visualizar alguma alteração, né? E também outra coisa que eu sempre friso, ambiente seguro, né? Então, geralmente são exames eletivos, então a segurança é um ponto fundamental, assim, e inegociável, a gente não pode abrir mão, então tem que ser feito num local seguro, com o paciente monitorizado, né? Então, com todos esses cuidados também. Perfeitas recomendações, doutor. Muito bem. Eu ainda tenho anotado uma pergunta que é para a Raíssa, que é sobre suplementos alimentares, Raíssa. Quando eles são importantes, né? E especialmente assim nesse contexto de saúde intestinal. Quando devo usar e qual é o limite, assim? Porque hoje a gente ouve muito falar sobre isso, né? E às vezes até uso por conta, né? Muita gente. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses suplementos. A partir do diagnóstico dessas doenças que a gente citou anteriormente, a gente já pode começar a usar a suplementação. Praticamente todas as doenças de intestino em algum momento vai precisar de um suplemento. Vai precisar de algum suplemento. Pode ser que seja 1, pode ser que seja 3, né? Então, são suplementações que a gente tem de fácil acesso no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo do ômega 3, tá? Para as doenças inflamatórias. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório. É encontrado nos peixes, né? Principalmente os peixes de águas mais profundas, mas também encontramos manipulado, encontramos em farmácias, então é um suplemento mais de fácil acesso, importante para doenças inflamatórias, né? Também tem outras funções importantes no nosso organismo, né? O ômega 3. Outro suplemento que a gente tem para a parte intestinal é a glutamina, que ajuda ali na barreira intestinal, na saúde ali do intestino, na mucosa intestinal, né? Quando o intestino está desprotegido, ele está mais fragilizado, então ela ajuda nessas junções da barreira, na
na própria energia ali celular, a nível intestinal, né? Porque a glutamina, ela é um aminoácido, é uma proteína. Então, a proteína tem essa função. Temos os prebióticos e os probióticos também, né? Os prebióticos são as fibras, que elas são substrato para as bactérias boas que estão colonizadas lá no nosso intestino, são substrato para elas continuarem colonizando ali, né? E se replicando, né? E os probióticos, que são as bactérias em si, né? Que também é um suplemento que a gente encontra facilmente em farmácia ou manipulado. E ele não é para todas as doenças intestinais, né? Ele tem que ser bem indicado, porque nós temos diferentes tipos de bactérias, então cada bactéria tem sua função, cada grupo de bactérias tem sua função para determinada doença. Muitas vezes não é só chegar lá na farmácia e comprar aquele que já está pronto que vai te dar resultado. É interessante. Eu acho que essa mensagem da Raíssa é muito importante, né? Então, a gente vai usar suplementos de acordo com as condições ali que a gente vai necessitar. E sempre tendo um cuidado, assim, a gente tem que procurar uma ajuda, um acompanhamento especializado, nutricionista, gastro, ou enfim, outro médico, né? Porque os suplementos não são isentos de risco, tá? Isso é uma coisa que eu quero destacar, porque eu vejo isso no consultório, então, pacientes com lesão hepática induzida por suplementos. Olha só. Eu fui, por exemplo, agora no congresso ali de hepatologia em Porto Alegre, e uma das mesas do congresso foi a lesão hepática induzida por suplementos, né? Que a gente conhece dentro da gastroenterologia como RILE, né? Que é a sigla que a gente usa. Então, a gente pode usar, deve em muitos casos. Deve em muitos casos, mas sempre com auxílio de um especialista, né, e focado ali por períodos transitórios, né, talvez até recuperar a barreira intestinal, permeabilidade e tudo mais, né, não fazer um uso a longo prazo, assim, sem indicação, né. Isso dependendo da doença também, ali na parte do nosso intestino, onde a gente absorve os micronutrientes, né, que são as vitaminas e minerais, se tá tendo um problema ali, dependendo da doença naquele local, então a suplementação de vitaminas e minerais é super importante também, e bem adequada, né, não ir na farmácia e comprar o suplemento de A a Z que vai te resolver, né. Então, aqueles que tem tudo lá dentro. Que tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Muito interessante. Claro. Antes eu escutei tu falando da B12 também, né? Que também é muito comum em suplementos, né? Isso, a B12 a gente tem fácil acesso também para encontrar. E dependendo da doença intestinal, da gastrite ali, ela acaba ficando em níveis menores. A gente então tem que fazer a suplementação da B12. E quanto ao profissional indicar, ele vai indicar a melhor forma, né? Que não é só a cápsula, a drágia, então a gente tem que saber indicar, né, a quantidade ideal também, né, de acordo com o exame, que se esse paciente fez um exame, se está ali no nosso valor ideal, né. E sempre procurar entender por que a B12 está em deficiência, né? Eu tenho um pouco de visão crítica, assim, em relação à B12. Eu acho que a gente tem um aumento, assim, muito considerável das suplementações em contextos que não são indicados. Então, acho que é importante, cada vez mais, eu vejo no consultório os pacientes chegando com B12. Essa semana eu recebi uma com 1.250 de B12, né? Isso é um completo absurdo, né? Então, é uma paciente que não deveria estar repondo B12. Então, ter o acompanhamento do profissional, se eu tenho uma deficiência de B12, por que eu tenho uma deficiência de B12? Será que eu não estou ingerindo os alimentos que contêm B12? Será que eu tenho uma gastrite atrófica, eu não estou produzindo fator intrínseco, por isso eu não estou absorvendo? Será que eu tenho uma doença no meu ilho, uma doença de Crohn daqui a pouco, que compromete o local onde a B12 é absorvida, né? Acho que isso a gente precisa entender muito claramente, né? Será que é o fator alimentação, né? Dietas restritivas também causa deficiência dessa vitamina, né? Então, a gente tem que avaliar todo o contexto antes de suplementar, né? Para poder passar a via de suplementação também é importante, né? Isso tudo vai depender do profissional. Muito bem, ótimas orientações. Gente, vamos fazer mais um intervalo, nós já estamos aqui chegando ao final do nosso terceiro bloco, e na sequência a gente retoma então para encaminhar o bloco final desta edição de hoje. Para você que está nos acompanhando, lembrar que este programa tem a parceria do Centro Dia Bela Vida, do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, do SESC, da Donum Saúde Integrada, da Clínica Xavier, da Nova Imagem, do Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Boyren Clinic e Sunday Village Care. A gente vai fazer um intervalo e já voltamos.
A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado.
Nós estamos de volta, agora para o último bloco da edição de hoje. Você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast. O nosso assunto hoje é a saúde intestinal. Estão com a gente o Dr. Lucas Zambiasi e também a Raíssa Barbosa Lucchesi. E lembrando sempre que este programa tem a parceria do Centro Dia Bela Vida, que é um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos, do Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revita Leve, farmácia e manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, há mais de 60 anos, usando conhecimento e tecnologia para garantir qualidade, confiança e rapidez na entrega dos exames. Donum Saúde Integrada, cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Nova Imagem, conte com os especialistas da Nova Imagem, o maior grupo de médicos radiologistas do Vale do Taquari. Clínica Xavier, endocrinologia, periodontia e implantes dentários com cuidado personalizado para sua qualidade de vida. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta pelo 3011-0909. Lopes, Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, que inaugurou a nova unidade na Avenida Senador Alberto Pasqualini 335, no bairro Americano, e já retomou de forma completa os atendimentos ao público. E chegando também como parceiros deste programa, a Fernanda Boyren Clinic e o Sunday Village Care. Muito bem. Vamos continuando aqui a nossa conversa, já agora quase encaminhando para o final, né? Mas eu tinha separado e eu gostaria que vocês comentassem alguns mitos e verdades, né, sobre o intestino. Certamente deve aparecer muita dúvida, né, para vocês, que muitas vezes são mitos, né? Isso aí. Dentre elas, o doutor até já tinha dado aqui um spoiler ao longo da nossa conversa, mas o intestino precisa funcionar todos os dias, doutor Lucas? Mito ou verdade? Esse é mito, né? É um mito. Isso aí, então, aquilo que a gente comentou, né? A gente tem que funcionar até 3 vezes ao dia e pelo menos 3 vezes na semana, né? Diarreia, a gente tem a definição mais que 3 evacuações ao dia, com alteração da consistência das fezes. E constipação, né, vai ser menos que 3 evacuações na semana. Então, não precisa funcionar todo dia o intestino. Não precisa funcionar todos os dias. E isso me faz lembrar, Raíssa, que eu queria ainda te perguntar, se tem algum alimento que pode ajudar, algum chazinho, alguma dessas receitas, assim, que ajudam para o nosso intestino, para fazer ele funcionar. Na constipação, a gente tem as fibras, né, insolúveis, para ela ajudar a aumentar o bolo fecal, e fazer com que esse bolo fecal se acelere ali no trânsito intestinal, né? E não esquecer da água, porque se aumenta o bolo, a gente precisa hidratar ele, né? Então, a fibra é crucial. Alimentos ricos em fibras. Alimentos ricos em Que fibras. exemplos a gente pode dar aí? As frutas e verduras no geral, importante não retirar as cascas de frutas. Se for uma fruta com bagaço, comer o bagaço junto também, que não é no suco, né, que vai estar a maior parte da fibra, vai ser no bagaço, né? Engolir o bagaço ali da bergamota, da laranja, enfim. Uma maçã, não retirar a casca, porque a fibra tá ali na casca dela, né? Então, comer mais o in natura possível o alimento. E água. E não esquecer. A recomendação de água é 35 ml por quilo de peso, tá? E isso vai variar dependendo do clima onde a pessoa está, né? Se ela é praticante de atividade física ou não, o nível de intensidade da atividade física dela. Mas, no geral, 35 ml por quilo de peso. Muito bom. No inverno, inclusive, né, Raíssa? Porque agora eu tô aqui pensando o quanto diminui o consumo de água no inverno. Pelo menos falando por mim já. Né? E se não conseguir beber a água ali, por não tolerar a quantidade ideal de água, né? Que gira em torno ali de 2 litros num dia, utilizar do chás como um consumo, né, para conseguir bater essa meta, né, lembrando os chás mais naturais, né, e a água é o mais importante, né, a água é primordial, mas se não conseguir investir nos chás, água gaseificada, enfim, o que a pessoa tolerar melhor. O chimarrão conta?
ele tem água. Contar, ele não conta, mas vai auxiliar, né? Melhor do que não tomar. Ah, verdade. O outro mito que eu tenho anotado aqui, pelo menos, é que a síndrome do intestino irritável é uma doença apenas psicológica. Você já ouviu sobre isso, doutor? Sim, os pacientes também são estigmatizados, né? Com certeza não é uma doença só psicológica, né? É uma doença que não é psicológica, ela tem vários fatores bem estabelecidos na sua fisiopatologia, né? Então, tem componentes de alteração de sensibilidade visceral, de motilidade do intestino, de imunidade local, né? Então, é uma doença que a gente classifica como funcional, porque às vezes realmente os pacientes não vão ter alterações nos exames, e não vai chegar aqui que nem, por exemplo, o indicativo da doença inflamatória intestinal, minha calprotectina está elevada, então é um indicativo que eu tenho um quadro inflamatório no intestino. Às vezes o paciente da síndrome do intestino irritável vai ter todos os exames normais, mas isso não impede que ele esteja com o intestino doente, né, com o intestino irritável. Com quais sintomas ele estaria para indicar que ele tem o intestino irritável? Então, a classificação, os critérios de Roma, né, que definem a síndrome do intestino irritável, eles se dão pela presença de dor abdominal associados com alteração do hábito intestinal. Então, os pacientes vão ter diarreia, vão ter evacuação, constipação, e o que a gente observa muito é a alternância, né? O paciente, então, tem os episódios de dor abdominal e ele vai ter essa alternância entre diarreia e constipação. Interessante. E nessa linha desta síndrome, a dieta adequada pode ajudar a controlar os sintomas, Raíssa? Muito. Pode. Principalmente ali dos grupos dos açúcares, né? A gente deve evitar alguns grupos ali. Se a lactose está te fazendo mal, a gente deve retirar. A gente tudo tem que avaliar com o paciente. Se ele teve sintoma com ela, a gente vai retirar. Os outros açúcares fermentáveis, que são os polióis, né? Que são geralmente aqueles, os adoçantes, né? Que eles causam uma fermentação intestinal maior, então o paciente vai ter um desconforto. Então, tudo o paciente vai conversar, se deu determinado alimento, deu algum desconforto. A gente também conta com uma lista bem grande de alimentos, né? Evitar também alimentos gordurosos também, que vão acelerar esse trânsito intestinal, no caso de pacientes com a diarreia, né, porque quando tem os dois sintomas, né, no caso da constipação, daí investir em fibras, né, insolúveis, né, então tudo vai variar dependendo do quadro do paciente, dos sintomas que ele vai apresentar. Perfeito, muito bem. Gente, como é que a gente consegue fazer prevenção de doenças de intestino? Existe uma forma da gente fazer prevenção e quais dicas vocês deixariam para quem está nos ouvindo? Então, quando a gente fala de doenças do intestino, sim, tem algumas questões que a gente coloca como fatores que estão associados com o intestino saudável, né, que vem muito do que a Raíssa veio trazendo aqui ao longo do programa. Então, ingesta hídrica adequada, né, consumo de fibras, questão de ter um sono adequado, evitar estresse em excesso, né, a prática da atividade física, né, o respeito ao reflexo evacuatório, né, então tem uma série de condições assim que podem predispor o intestino a ser mais saudável, né, e podem contribuir para o intestino ficar mais saudável. Fale mais sobre o respeito ao reflexo evacuatório. Perfeito. Então, assim, como é que acontece a questão da evacuação, né? Então, as fezes, quando elas estão no reto, né? Então, acontece uma ação involuntária que vai relaxar o esfíncter anal interno e vai estimular as contrações do reto para estimular que esse bolo fecal passe para o canal anal. E aí entra a fase voluntária, que o paciente voluntariamente tem que relaxar o esfíncter anal externo e o bolo fecal é eliminado. Então, a gente respeitar esse reflexo, então, geralmente os pacientes têm mais pela manhã, né? Os indivíduos têm mais pela manhã, então, toda manhã acontece essa vontade de evacuar e a gente não inibir esse reflexo. Ou seja, deu vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. Não dá para ficar segurando, isso prejudica. E como isso é reflexo, muitas vezes até é treinado. Se a gente se acostumar a ir em determinada hora, evacuar, isso acaba se tornando rotineiro, né? E uma coisa importante até que eu lembrei agora é de não ficar, durante o ato evacuatório, mexendo em smartphones, né, lendo jornal. Antigamente a gente jamais mexia em smartphones, né, na questão digital, né, que isso pode aumentar a incidência de doenças ali anorretais, né. Por qual razão, doutor? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Por excesso, assim, de esforço ali, de tensão na região, né? Então, às vezes, acaba aumentando a chance de ter hemorroidas, né? Alguma fissura, essas doenças que mais o coloproctologista, né, trata.
Interessante. E na alimentação, Raíssa, como a gente pode fazer uma boa prevenção? Começando por uma dieta equilibrada, né? Uma dieta rica em boas gorduras, uma dieta livre de industrializados, de processados, né? A ingesta de água, manter o consumo equilibrado dos macronutrientes, né? Tanto a proteína, quanto o carboidrato, quanto as gorduras, eles estarem bem equilibrados, né? Os suplementos, quando necessários, são sempre bem-vindos. O estilo de vida, né? Tudo acaba influenciando, né? Não é um contexto único alimentar, né? Como o Lucas falou, é a privação do sono, é o nosso dia a dia, né? Que cada vez está mais corrido. A falta do sentar para se alimentar e prestar atenção no que está comendo, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração para uma melhora intestinal, para cada vez buscar mais um intestino saudável. Perfeito. E, doutor Lucas, tu esteve recentemente em congresso, né? E o que se fala, o que tem de novidades, ou sejam novas tecnologias, seja para diagnóstico ou mesmo para tratamento das questões intestinais? A gastro é muito rica, né? Daria para abordar inúmeros assuntos aqui, mas eu vou focar esse último congresso que eu fui, que foi o congresso de hepatologia, então em Porto Alegre, que falou muito da doença hepática metabólica, né? A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, que a gente chama na gastro de Maslow-D. Então, que é aquele paciente que ele tem a esteatose hepática no ultrassom, né? E acaba não acompanhando, né? Isso, esteatose hepática somado com diabetes, esteatose hepática somado com hipertensão, né? Isso tudo vai gerar essa doença hepática esteatótica. E isso é um tema que está muito em alta, e um dado que eu mesmo fiquei muito surpreso quando foi apresentado no congresso é que na América Latina a gente estima que a prevalência dessa doença é em torno de 44% da população, né? Nossa, é algo assim muito expressivo, né? E é uma questão assim que eu tô vendo bastante no consultório, né? Tanto que dos meus pacientes da hepatologia, da cirrose, né? A principal causa no meu consultório já é associada à disfunção metabólica, né? Não é mais o álcool, a hepatite, né? Claro que continua existindo essas etiologias, né? Mas a doença metabólica assumiu, assim, a principal causa de cirrose já no cotidiano, assim, do gastroenterologista. E ela vem advinda de quê? Então, das questões metabólicas, né? Então, é o paciente que ele tem obesidade, tem sobrepeso e os outros critérios da síndrome metabólica. Então, o paciente tem diabetes, que ele tem hipertensão, que tem a dislipidemia e que ele tem aquele exame que ele fez com a esteatose hepática, né? Com a gordura no fígado. E muitas vezes o paciente ele não dá muita atenção para isso. Um pouquinho de gordura no fígado, né? Mas não é bem assim, né? Isso é em alguns locais e vai ser no futuro, com certeza, a principal causa de cirrose, né? Olha aí que interessante. Então é sempre importante a gente avaliar, assim, estratificar esse paciente, entender se ele pode ter algum grau de fibrose ou não, né? Colocar ele nos scores clínicos para a gente entender qual paciente que merece um cuidado mais especial e um segmento mais de perto. E o fato de ter uma incidência tão alta, que o doutor falou ali em 44% da população, ela não tem sintoma, assim, específico? Muitas vezes é que as doenças hepáticas, muitas vezes, elas são silenciosas, né? Então, fica um grande período de tempo e só gerar sintoma quando o fígado já tá cirrótico e um cirrótico descompensado ainda, que já tá numa fase da doença mais avançada, né? Muitas vezes é uma doença silenciosa mesmo, né? Olha só, que perigo, né? É um perigo. É um perigo obscuro aí, que a gente tem que dar mais atenção, falar mais, né? Hoje em dia a gente tá falando já muito mais de obesidade, né? Das disfunções metabólicas, né? E o fígado é um órgão que está sendo muito afetado por toda essa mudança, assim, do perfil da sociedade, né? De mais inatividade física, maiores índices de obesidade, né? E algum indício de problema no fígado, ele vai aparecer em qual exame, por exemplo? Ele... Inicialmente, geralmente, os pacientes descobrem por um ultrassom, né? As mulheres vão fazer, uma ecografia porque a minha ginecologista pediu, né? Ou por outras razões. Por outras razões, geralmente. Aí vai lá e passa o ultrassom e vê no laudo esteatose hepática, né? Então, geralmente são achados incidentais dos exames de imagem, né? E que a gente tem que parar para pensar nos fatores de risco. Então, esses pacientes que têm sobrepeso, têm obesidade, têm aumento da circunferência abdominal e tem esses outros fatores da síndrome metabólica que eu comentei, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, de a gente começar a se atentar mais e fazer uma busca ativa, né? Tem alguma coisa naquele combo de exames de rotina, né? Que são feitos aí por algumas pessoas anualmente que podem indicar
Sejam exames de imagem ou sejam exames de sangue, que podem ali dar algum sinal já para ir procurar ou não? Tá realmente... não tem como identificar com tanta antecedência. Não, tem. Sempre a gente tem que individualizar, né? Dentro da gastroenterologia, acho que nem a gente comentou assim, o único exame que eu vou falar que todo mundo tem que fazer a partir dos 45 anos seria a colonoscopia. Isso é indiscutível, assim, toda a população deveria fazer. E tomara que aumente o acesso a esse exame para a população em geral, né? E aí, as outras questões a gente estratifica muito de acordo com o paciente. Por exemplo, se o paciente vier lá no meu consultório, mesmo que seja por uma doença do refluxo ou por sintomas relacionados à gastrite, né? E ele tiver diabetes e um sobrepeso, eu vou pensar que ele possa ter a doença hepática e eu vou investigar isso, né? Então, a gente acaba individualizando, assim, de acordo com as situações também, né? Muito bem. Gente, nós conseguimos produzir uma bela de uma conversa aqui com o tempo que nós tivemos, né? Porque certamente a gente poderia entrar muito mais, mas eu acho que já valeu muito, a gente trouxe informações muito valiosas e eu gostaria de agradecer em nome do Grupo A Hora pelo tempo que vocês disponibilizaram para vir até aqui, conversar com a gente e trazer essas informações todas. Muito obrigada, Dr. Lucas e Raíssa. Eu deixo para vocês agora, então, umas considerações finais, assim, o recado final que vocês gostariam de deixar para quem está nos ouvindo. Muito obrigada, então, a todos que estão aqui nos ouvindo, né? E é muito importante esse nosso trabalho de passar as informações corretas, né? Que a gente tem muitos mitos, o acesso à informação, ele é muito grande, então a gente acaba vendo uma informação, não sabe se é correta, a gente replica para outra pessoa, a gente acaba fazendo por nós mesmos, então aqui a gente tem uma fonte de informação mais segura, né, com os profissionais de cada área, então é muito bom trazer essas informações corretas para quem está nos ouvindo. Que bom, muito obrigada, Dr. Lucas. Então, eu também quero agradecer o convite para participar do programa aqui, sempre um prazer discutir temas relacionados à saúde e do trato digestivo, acho que a gente tem muita coisa para discutir aí, sempre é importante, né, a gente ficar atento às queixas, não negligenciar, procurar o auxílio médico precoce, né, e também gostaria de parabenizar você, Aline, pelo programa, acho que é muito importante, hoje em dia a gente tem muita informação, né, e muitas vezes informações de baixa qualidade, né, que não prestam um serviço bom, assim, para a população em geral, e aqui a gente tem um programa sério, que a gente debate assuntos sérios, baseados em evidências científicas, né? Eu acho que é um programa que agrega muito pro Vale e para a comunidade. Que bom, muito obrigada. E o espaço é sempre de vocês, então estejam à vontade. Obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio, pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, curte e compartilha lá no YouTube para que mais pessoas também possam receber essas informações. E lembrando que este conteúdo e outros relacionados à saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar do Jornal A Hora deste final de semana. E uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!